A visita foi muito boa, Maria, foi muito boa mesmo, porque eles entenderam, depois que eu expliquei o que era a Lei do Bem e o que eu estava procurando, porque por que é interessante essa visita em loco? Eu vejo todas as ações que estão acontecendo de melhoria, seja de um produto que eles estão testando, ou de um processo que eles têm na planta. O que é muito interessante é que não precisa ser do core business da empresa. Se eles estão fazendo, como lá no Paraná aconteceu, um projeto de melhoria da matriz energética, para se tornar uma empresa mais sustentável e também utilizar os resíduos que eles produzem. A matriz energética dele hoje, que era da parte da energia que vem da rede pública, ele vai parar de comprar tanta energia da rede pública e vai gerar a própria energia dele, queimando os resíduos que ele já produz e usando esse vapor, usando essa energia. Então ele está mudando totalmente a matriz energética dele. E para isso ele precisa fazer testes, precisa testar se a caldeira dele funciona ou não, se ele precisa de um novo equipamento. Então todo o trabalho dos engenheiros, do pessoal dele fazendo esses testes, isso tudo entra na Lei do Bem. Você pode contabilizar. E eles não estavam ainda contabilizando, e também a compra de caldeira, a compra dos equipamentos que ele precisa testar, que é uma outra coisa interessante da Lei do Bem. Você não precisa mostrar sucesso, porque pode ser que ele faça tudo o que ele vai fazer de mudança, mas no final ele perceba que não adianta ele tentar usar essa energia, porque para ele não funciona. Não precisa ter um êxito no não final. Precisa ter um êxito no final. A intenção dessa legislação, a intenção dessa Lei do Bem é justamente de apoiar as empresas nos momentos de maior risco, que é quando elas estão tentando fazer alguma coisa diferente, tentando fazer alguma coisa nova, né? Por isso que vale para melhoria, né? Uma melhoria incremental ou uma novidade completa, mas tanto de produto quanto de serviços e processos. Então, um processo em que ele está testando uma coisa nova, testando uma nova linha de produção, ele comprou uma esteira nova, mas ele não sabe ainda se isso vai funcionar na empresa dele. Então, ele precisa fazer testes para isso. Então, toda essa pesquisa que ele está fazendo, né? A gente fala de pesquisa e desenvolvimento, vai gerar uma inovação para ele. Aí, outro ponto que é muito interessante, a inovação não precisa ser uma inovação para o país, para o estado, para a cidade. Inovação para o mundo, inventando a roda. Não precisa. A inovação, ela precisa ser somente para o CNPJ. Então, se estou fazendo testes, estou fazendo novas pesquisas, estou fazendo pesquisas para ver o que funciona melhor para o meu CNPJ, isso vai gerar uma inovação para o meu CNPJ. Mesmo que lá na frente eu decida que, puxa, fiz todo esse processo e não vou conseguir usar porque não deu certo. Mas o incentivo é justamente para você pesquisar, para você fazer os testes. Então, isso é que é interessante. A legislação saiu em 2005, então a Lei do Bem é uma lei de 2005. Depois disso vieram novas regulamentações, mas a base da lei é de 2005. É uma legislação que já tem 20 anos e infelizmente as empresas ainda não usam tanto. Eu acho que não usam tanto porque não a conhecem. E quando a conhecem, quando se fala em inovação, pesquisa e desenvolvimento, fala, puxa, mas eu não tenho um departamento de pesquisa e desenvolvimento, eu não estou fazendo inovação nenhuma, então não tem como eu usar. Eu acho que o que falta, e por isso me atraiu tanto, né, quando eu comecei a trabalhar com a Lei do Bem em 2012. Então já venho trabalhando com a Lei do Bem desde 2012. E o que falta é justamente esse olhar, por isso a visita em loco. É esse olhar para as ações que estão sendo realizadas nos CNPJs e dizer, olha, essa ação aqui, ela cabe num projeto que pode ser qualificável à Lei do Bem. Porque a prestação de contas inicial, inclusive, não é nem para receita. Você deixa de pagar o imposto, porque você tira isso da sua base de cálculo, mas a prestação de contas é para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Quando a Receita, até foi uma pergunta que houve lá em Paranavaí, né, com o pessoal da Mataru, e se a Receita Federal bater aqui, para ver essa coisa da Lei do Bem? Eu falei, olha, a Receita Federal vai bater aqui por qualquer outro motivo, não pela Lei do Bem. Se eles estiverem fazendo uma auditoria, passarem pela Lei do Bem, aí sim eles vão olhar, mas você não precisa se preocupar porque os documentos estão todos em ordem. Projetos são realmente qualificáveis, mas o que acontece é, eu não preciso pedir para ninguém para utilizar a legislação. Eu identifico os projetos que são qualificáveis, faço toda a anotação, a gestão desses projetos, porque isso precisa ser anotado separadamente, de maneira contábil, né? A gente faz essa anotação toda contábil, tira esses valores que foram gastos com a pesquisa e
e desenvolvimento da base de cálculo do imposto de renda. Não é que você vai ter dinheiro de volta, mas você não vai nem tirar esse dinheiro do seu bolso. Você deixa de pagar esse imposto e aí a prestação de contas para o Ministério da Ciência e Tecnologia vai acontecer só no ano seguinte. Então, quando o formulário abrir no site do Ministério no ano que vem, provavelmente entre maio e julho, é que você vai prestar contas desse imposto que você não pagou sobre 2025. Ele anúncio o ano que vem para o Ministério. Só finalizando para responder a sua pergunta, é isso. Eu acho que as pessoas não têm conhecimento, né? Não têm esse entendimento de que, puxa, tem ações aqui no meu CNPJ que podem ser inovadoras. Por quê? Porque vão me trazer uma melhoria incremental para o meu processo, para o meu produto ou para o meu serviço. E lembrando novamente que não precisa ser na atividade core do empreendimento, né? Então, é um incentivo fiscal muito interessante, que as pessoas, na minha opinião, não usam porque não tem essa sintonia fina para identificar. Meu trabalho, na verdade, é justamente escolher o que eu sei que realmente vai ser qualificável. Porque chega lá na frente, a hora que eu presto contas para o Ministério da Ciência e Tecnologia, eu não quero ter nenhum problema de receber uma cartinha deles dizendo: olha, você apresentou 10 projetos, mas tem 2 que não são qualificáveis. O que é legal, eles explicam por quê. Não ficou claro qual era a sua barreira. Não ficou claro quais as ações que você fez para suportar esse desafio. Que mudou, né? Então é muito interessante. Oi, pessoal, acabamos de ter uma aula aqui com a Silvia, que é responsável pela área de projetos de pesquisa e inovação da Maiontex, traduzindo pelo projeto da Lei do Bem. Então, você que atende empresas, ou você, empresa do lucro real, que paga o valor de imposto de renda e de contribuição social, valores relevantes, faça uma análise na sua empresa para identificar se realmente, internamente, você tem algum projeto que a gente consiga enquadrar dentro da pesquisa e inovação e trazer essa redução aí de imposto de renda e contribuição social para sua empresa. Em média, a gente consegue levar uma redução aí de até 20% desses valores que são pagos a cada trimestre e que pesa no bolso do empresário. Você que é nosso associado, nosso franqueado, nosso parceiro, converse com seus clientes. Você que é um cliente, faça o diagnóstico gratuito com a Maiontex. Obrigada, Silvia. Imagina, obrigada a vocês.